Olá, olá, olá. Vamos chegando. Boa noite, Adri. Ato Bordado. Fabiana. Muito boa noite. Mádia Pogrebinski. Café com Educação. Que bacana. Aê! Olá! Me ajeitar aqui para não cortar a cabeça. Aqui. Isso. Tá dando umas tremidinhas assim, um pouco. Não sei, mas talvez seja aqui. Vocês puderem dizer aí, pessoal, se tá tudo certo. Agora ficou estável. Acho que era Ah, é talvez a porque eu sua. estava mexendo Ah, tá. para. Porque eu tava mexendo no celular para. Pronto, Então, agora foi. beleza, querida. Muito boa noite. Boa Agora, noite. oficialmente aqui, né? Estamos ao vivo, fizemos um esquenta agora há pouco, mas agora entramos ao vivo. Rosiane está dizendo que está ok, muito obrigada. Biblioteca Monteiro Lobato entrando, Camila, um monte de gente. Ilana, gratidão, Maravilha. gratidão por estar mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Que delícia. Vai ser muito bom hoje, mais uma vez, pessoal. Bom, para quem está chegando aí pela primeira vez, então, bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Nós somos a Onisciência, perdão, uma editora que trabalha já há 17 anos com yoga e meditação. A gente distribui os livros do Paramahansa Yogananda, que é o mestre yoga indiano, e tem essa frente de educação para a paz, que tem uma série de livros infanto-juvenis, a gente vai falar bastante deles hoje, alguns cursos online e uma série de conteúdos nas nossas redes sociais relacionadas a esse tema diretamente, yoga e meditação, mas também a outros. Então, afinados com tudo isso aí que a gente acredita. Acabou de entrar o psicólogo Cláudio Tucci, que é o ilustrador dos livros, Francisco, o herói da simplicidade, Gandhi, o herói da paz, and Madre Teresa, heroína da bondade. A gente vai falar um pouquinho sobre Gandhi e Francisco hoje. Afinal, o nosso tema é histórias inspiradoras de Gandhi e Francisco de Assis, que foram tiradas deste livro aqui e que serão contadas pela queridíssima Ilana Pogrebinski. Deixa eu apresentá-la caso vocês ainda não a conheçam. Quem é a Ilana? A Ilana é atriz, Gente, contadora de histórias há mais de 20 anos, fez parte da primeira formação da Companhia de Teatro Atores de Laura e representou o Brasil na Bienal de Teatro Jovem em Lyon, na França. Como narradora, já se apresentou, como narradora, já se apresentou em simpósios e maratonas nacionais e internacionais e há 15 anos ministra oficinas de formação de contadores de histórias. Lígia Miragaia também entrou aí. Lígia é autora, junto da Maia Vivida, desses livros aqui, da coleção Heróis da Verdade, com ilustrações do Cláudio Tucci, como a gente falou há pouquinho. Ilana, para começar, assim, né, para a gente startar, eu acho que vale dizer que a gente fez uma divisão nessa live, né? A gente separou a live por blocos. Então, esse comecinho é para falar um pouquinho da infância, do nascimento dessas duas figuras da humanidade. E lá em Assis, parece que nasceu um sujeito uma vez, assim, bem, bem, bem especial, não é? sim, quando a gente frequentava a escola, não sei você, mas eu aprendi que a Itália tem aquele formato da bota, Isso. né? Foi lá na Itália, numa cidade pequenininha chamada Assis, que nasceu Francisco, por isso que é Francisco de Assis. E ele nasceu numa família de comerciantes e que eram muito ricos, mas ele não nasceu como todas as outras crianças da época, porque no dia do seu nascimento bateu na porta um homem e falou com a dama de companhia da mãe de Francisco. Ele falou assim: avise a sua senhora que o filho dela quer nascer como Jesus, na simplicidade de um estábulo. Imagina você receber uma Uau. notícia dessa? E a mãe de Francisco ficou tão impressionada com essa história que realmente resolveu seguir o conselho do homem
E no dia que Francisco veio a esse mundo, ele nasceu assim, ó, numa manjedoura, cercado de animais, assim como o seu querido mestre. Muito Foi assim. lindo, muito lindo. Essas histórias todas que a Ilana vai contar e está contando já são desse livro aqui, ó, Francisco, o Herói da Simplicidade, e desse aqui também, ó, Gandhi, o Herói da Paz, que fazem parte da coleção Heróis da Verdade da editora Onisciência. O objetivo dessa coleção, gente, é trazer exemplos da vida real, né? Aquelas referências que a gente pode olhar para elas e falar assim, putz, viveram aqui na Terra, carne e osso, né? De carne e osso, que passaram por uma série de desafios e que são, né, que venceram a si mesmos, né? Acho que esse é o grande lema do herói, aquele que venceu a si mesmo e ainda deixou esse legado extraordinário de amor, de alegria, de compaixão, como Francisco, como Gandhi, como Madre Teresa e outros tantos, né? E com Gandhi, como é que foi assim o começo da vida dele? Pois é, o Gandhi, ele também nasceu numa família de comerciantes. Olha que interessante, né? Mas ele nasceu na Índia. E a Índia, como todo mundo sabe, é um país muito religioso. A maioria das pessoas tem um altar em casa com imagens de grandes mestres, de deuses, deuses como Ganesha, que tem aquela cabeça de elefante, ou Hanuman, que tem aquele corpo de macaco, como a deusa Lakshmi, que está dentro de uma flor de lótus. Enfim, mas os hindus acreditam num único Deus, que é Brahma. E cada um desses deuses é como se fosse alguma dessas infinitas possibilidades e qualidades, né, desse Deus, como a abundância, a sabedoria, a devoção. E Gandhi nasce em meio a tudo isso, numa família que valoriza muito as práticas espirituais. Inclusive, a sua mãe era assim muito devota, muito orante e ajudava muito as pessoas necessitadas. E Gandhi, a criança Gandhi, começou a observar todo esse mundo à sua volta e também perceber as injustiças e perceber dentro dele como é que ele compreendia tudo isso que estava acontecendo e também começou a se autoanalisar. E ele começou a perceber que às vezes ele não falava a verdade. E um dia, Carol, ele resolveu escrever Hum, uma carta para o seu pai, contando todas as suas mentiras. E o pai pegou a carta, leu, fechou ela em silêncio. E Gandhi viu quando lágrimas, grossas lágrimas, escorreram pelo seu rosto. E Gandhi tinha pedido nessa carta que seu pai o punisse por aquilo que ele tinha feito. Só que o pai dele não o repreendeu. E o maior castigo para Gandhi foi ter visto o sofrimento do pai. E aquelas lágrimas transformaram ele completamente. Porque a partir desse dia ele resolveu viver com a verdade, toda a verdade que morava no seu coração. E foi aí que começou a surgir o Mahatma, o grande mestre Gandhi, que mais tarde mudaria a vida de muitas pessoas no mundo inteiro e também, utilizando seus métodos pacíficos, conseguiria a independência da Índia. É lindo, né? nossa senhora, é demais da conta. Muito linda essa ilustração aqui do Cláudio Tucci, desse momento em que o Gandhi entrega a Ai, é carta ao lindo. pai. E a expressão do menino, né? Assim, numa apreensão, É, tem. Ai, não sei se tá dando para ver muito direito especial. aqui, porque para mim tá meio Tá sim, tá sim. muito lindo, muito lindo. Como eu estava dizendo, a gente separou a live em blocos, né? Então a gente começa com essa entradinha falando um pouquinho da infância, do nascimento de Francisco, um pouco da infância, alguma historinha da infância de Gandhi. E agora eu vou pedir para Ilana cantar para gente. Tem alguma música aí que você separou para a gente passar para o próximo bloco? Sim, como são dois seres de muita paz, eu trouxe uma música chamada Força da Paz. Quem conhecer, canta aí também.
força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem as fronteiras, nós somos força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem as fronteiras, nós somos um. Canta com seu coração, nós somos um. Nós somos um. Ai, gratidão, quanto coração. Muitos coraçõezinhos subindo por aí. Pessoal, se vocês quiserem colocar aí nos comentários no que Gandhi e Francisco inspiram vocês, ou alguma coisa, alguma palavrinha de chave, né, que remeta a esses grandes heróis aí, esses grandes mestres, Gandhi e Francisco de Assis. Maeve Vida entrou aí, que é autora, junto com a Lígia Miragaia, desses livros aqui de que a gente está falando. Gandhi, o herói da paz. Francisco, o herói da simplicidade. Opa! E tem também esse daqui, ó, gente. Madre Teresa, a heroína da bondade, que fazem parte da coleção Heróis da Verdade. Vocês encontram depois no link da bio, quando acabar a live, mas se quiserem conversar mais a respeito dessa coleção, é só mandar uma mensagenzinha no nosso direct. A Binha Ribeiro falando de justiça. Olha que interessante. Justiça é uma palavra para ela que faz referência a esses grandes heróis da verdade. Boa noite aí para quem está chegando agora. Nós estamos com a Ilana mais uma vez aqui. Que alegria. Contando histórias de Gandhi, ó. Grande Gandhi e Francisco de Assis. Hoje eu estou trocando um pouco as palavras aqui, acho que é emoção, viu, Ilana? Vamos agora para o segundo bloco, com o tema, um tema bem interessante. A gente, inclusive, fez uma live, né, sobre coragem. A Ilana veio aqui numa outra oportunidade para contar algumas histórias para fortalecer a coragem, porque é isso, né? Quando a gente sente medo, o que a gente precisa fazer é fortalecer o oposto, né? A coragem. Então, que estratégia que o Gandhi usou para cuidar dos medos dele, hein, Ilana? Conta pra gente. Então, o Gandhi ensinou umas coisas muito lindas, né? Que é preciso que a gente encontre a paz dentro da gente, que aí a gente pode refletir ela para o mundo todo. E que as pessoas que têm muitos defeitos não são pessoas ruins, apenas são pessoas esquecidas da sua própria grandeza. Olha que lindo isso. Uau! A gente leva isso no coração, né? Não são pessoas ruins, apenas esquecidas da sua própria grandeza. E o Gandhi foi uma criança que tinha muitos medos, como todas as outras crianças. Tinha medo de fantasma, de escuro, de cobra, das pessoas. E tinha uma ajudante, que eu acho que era um anjinho de Deus, que estava lá ajudando na casa dos pais, né? Na limpeza da casa. E um dia viu o Gandhi com muito medo e falou para ele que tinha uma prática que era muito bacana, que chamava Ramanama, que consistia em repetir o nome de Rama, um grande mestre espiritual da Índia, repetir mentalmente por um longo período, com uma grande concentração. E assim você ia se liberando desses medos. E ela disse também que quando a gente pronuncia alguns nomes sagrados, a gente pode sentir a sua presença dentro de nós mesmos. E aí a gente pode perceber a nossa própria divindade. E Gandhi, então, pegou essa história assim para si e fez essa prática com afinco. E aos poucos os medos foram abandonando seu coração. E ele continuou praticando pelo resto da vida o Ramanama, ensinou isso a muita gente. E mesmo quando ele estava muito famoso, com milhares de seguidores, ele sempre dizia que a sua força, né, a sua coragem, provinha dessa sintonia dele com o divino.
E ele foi se curando também de muitas doenças com essa prática, ensinando isso a pessoas muito necessitadas. Agora, ele dizia que tinha um segredo, que não era para fazer de qualquer jeito, assim, não. Ficar repetindo as palavras como um robô. Que o segredo estava em pronunciar as palavras com todo o seu coração. E é aí que emana a força dessa prática. E também acho que é aí que emana a força de contar uma história, né? Das orações, de você cantar um mantra, que a gente possa colocar o nosso coração em cada uma das práticas que a gente acredita, que é assim que a gente consegue se transformar e transformar as pessoas. Com certeza absoluta. Deixa eu pegar uma pergunta aqui que pintou. A Binha Ribeiro está perguntando como escreve. O que você gostaria de saber? Como escreve Ramanama, é isso? Será que Lígia e o Maeve podem nos ajudar aqui, por gentileza? É assim como fala mesmo, É, NA. Ramanama. Isso, só para. É, Ramanama. Isso. Muito bom, muito bom. Mas você sabe que. Obrigada, Maeve. Mas você sabe que Paramahansa Yogananda, que é o mestre que inspira aqui, né, todo o nosso trabalho, que criou a filosofia How to Live, né, quando ele fundou uma escola em Rancho, que baseia todo o nosso trabalho, ele fala muito isso, da potência das palavras. Ele tem um livro chamado Afirmações Científicas de Cura. E isso, da intenção que você coloca quando você pronuncia, né, para além da palavra por si só, como uma palavra sagrada, como Deus, né, ou alguma outra mãe divina com a qual você se identifique, assim, ela já tem por si só uma potência, mas quando você coloca ali uma intenção, isso ainda fica maior, né? E então colocar isso numa oração, ou como você mesma disse, na contação de histórias, ou numa conversa com o outro, né, Ilana? A potência da palavra dita com essa força. O mesmo. Para quem está chegando agora, muito boa noite. Nós estamos com a Ilana Pogrebinski contando algumas histórias de Francisco de Assis e Gandhi, heróis da verdade. Agora a gente vai lá para Gúbio para entender um caos aí, ainda nesse tema da coragem, que Francisco solucionou um medo ali de uma comunidade. Como é que foi isso aí, Ilana? Pois é, tinha um lobo. Mas não era qualquer lobo, não. Um lobo feroz que estava rondando a cidade. De vez em quando o lobo entrava, atacava os animais, matava alguns animais, assustava os homens e as mulheres também. Todas e todas e todos, enfim. E o Francisco, quando estava passando lá por essa cidade e ficou sabendo do acontecido, ele reuniu as pessoas e falou que ele ia lá conversar com o lobo. E as pessoas ficaram muito esperançosas porque sabiam dos milagres que Francisco fazia, sabia que ele realmente sabia conversar com os animais. Então foi isso. Francisco foi falar com o lobo. E ele foi caminhando sozinho. Você acha, Carol, que ele foi com medo? Foi nada, foi nada. Ele ia cantando, fazendo as suas orações, conversando com seu mestre. E aí, enfim, quando ele se deparou com o lobo estava rosnando, salivando, com os pelos arrepiados, com uma expressão de dar medo em qualquer um, menos o Francisco, que olhou para o lobo calmamente, docemente e falou: Querido irmão lobo, podemos conversar? E o lobo rosnou. Olha, Carol, se você tivesse lá, se eu tivesse lá, a gente não tinha entendido nada. Mas o Francisco entendeu. O lobo falou assim: O que você quer? Você não sabe que eu posso te atacar a qualquer momento? E o Francisco falou: Sei sim, irmão lobo, eu entendo. Mas é que hoje eu vim em missão de paz. Eu trouxe uma proposta do povo de Gúbio. E o lobo fez. Se você tivesse lá, Carol, ou eu tivesse lá, a gente não tinha entendido nada. Mas o Francisco entendeu. Ele falou assim: pode falar logo, eu tô sem paciência. E o Francisco, que tinha um amor imenso pelos animais, ele não se impressionou com a forma pouco lisonjeira assim, do lobo, né? E foi dizendo: se o povo de Gúbio te alimentasse todos os dias,
Você pararia de matar mais e assustar as pessoas? E o lobo fez assim. Dessa vez foi só um grunhido mesmo. E o Francisco continuou. Irmão Lobo, presta muita atenção. O povo de Gúbio quer te convidar para receber o alimento em suas próprias mãos. Por favor, aceite a proposta. Eu sei que você não confia muito nas pessoas, porque muitas se mostram superiores, te tratam mal. Mas olha só a oportunidade que você tem de ajudar essas pessoas a respeitarem os lobos e também todos os outros animais. E o lobo começou a olhar hipnotizado para aquele homem que emanava um amor sem fim. E aquele santo homem fez com que aquele lobo compreendesse cada palavra que ele estava falando. Então o lobo fez assim, ó. Isso a gente entenderia, Carol. E o lobo, então, lambeu os pés de Francisco no sinal de amizade. E os dois foram andando em direção ao centro da cidade de Gúbio. E lá, com o lobo, com um olhar doce, parecendo que era um cachorrinho do lado do Francisco, as pessoas todas estavam com o olho arregalados, assim, muito assustados ainda. E Francisco, então, fez assim com a mão, ó, pro lobo. E o lobo levantou sua patinha e fez assim, ó. Toca aí. Selando uma convivência pacífica. E o povo todo. Então Francisco falou: Povo querido de Gúbio, eu peço que mantenham a proposta, mantenham a promessa de alimentarem todos os dias nosso irmão lobo e de tratá-lo como um verdadeiro irmão. É claro que todos concordaram assim com a cabeça, e durante muitos anos essa cidade foi alimentando esse lobo todos os dias, com todo o seu amor. Então o povo cumpriu a promessa e o lobo aprendeu a esperar pacientemente todos os dias na porta da cidade pelo alimento. Eu sei que anos depois o lobo morreu de velhice. Ai, foi um pesar para toda a cidade, porque o amor divino de Francisco estava refletido nos olhos do lobo. E cada vez que o lobo se aproximava para buscar o seu alimento, era como se vissem o próprio Francisco chegando para oferecer a compreensão e o amor para todas as pessoas e para todos os reinos da natureza. Uau! Que lindeza, Ilana, que lindeza. Olha só, eu tenho imagens do momento aqui em que Francisco chega com o lobo na cidade de Gúbio. A ilustração linda do Cláudio Tucci, que está nesse livro aqui, ó, Francisco, o Herói da Simplicidade. Que lindeza, Ilana, que lindeza de Que contação. bom, tô vendo aqui o pessoal, amei as histórias, muito boa essa história. Ai, que bom que Olha o estão lobinho gostando. aqui, ó. Lombinho já mais tranquilo. Lindo, 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 lindo. Gratidão. Bom, Essas histórias eu acho que nos dão ferramentas mesmo potentes de como agir, né, com as pessoas, com os reinos da natureza. A gente pode pensar, né, como o Francisco faria, né, no caso dessas formigas que estão atacando meu jardim. Ver outras possibilidades, né, que a gente nunca imaginou e que a gente também tem essa potência de amor dentro de nós e a gente tem que seguir, imitar esses grandes mestres. Quem sabe, talvez não consiga fazer com que as formigas entendam cada palavra, mas talvez entendam a intenção, pedir para que elas talvez procurem um novo lugar. Enfim, eu acho que a gente pode pensar em novas possibilidades para expandir esse amor dentro da gente, né? com certeza, com certeza. Até porque a natureza somos todos, né?
todos e todas, né? Não existe muito essa hierarquização também, né? Entender o recado das formigas, o porquê elas estão ali, né? A Lara entrou aqui falando que é sua fã e Lara talvez possa te ajudar, Ilana, a entender as suas formigas, porque Lara é desse universo aí da permacultura e da ecologia, enfim, talvez possa te ajudar. Mas muito lindo isso, né? Da gente pensar no lobo como o próprio Francisco, né? Muito, muito, muito maravilhoso. Vamos caminhando para o nosso próximo bloco, cujo tema é coerência. Coerência. Existe uma máxima na Índia, né? Que é a coerência entre pensamento, palavra e ação. Quer dizer, aquilo que eu penso é o que eu digo e é também o que eu faço efetivamente, né? E com certeza também esses mestres, eles viviam isso, né? Experienciavam mesmo, punham na prática tudo. Prova disso é uma história. Tem a frase de Gandhi tão famosa, né? Que seja a mudança que você quer ver no mundo. Exato, Se a exato. gente tivesse uma frase só, desde que nascesse, até, né, quando a gente fosse passar para um outro plano, essa seria uma frase incrível, né? Que a gente pudesse ir mudando a cada vez mais para ser o que a gente imaginou de ideal, de mais maravilhoso para esse mundo e se tornar isso, né? Cada vez mais próximo. Uma frase muito poderosa mesmo. Seja você a mudança que quer ver no mundo, Mahatma Gandhi. E o que aconteceu com Gandhi quando um menininho, uma mãe levou o filho para conversar com ele, Lana? Ai, essa história é ótima. A mãe leva o filho no colo e vai até Gandhi e fala: olha só, o meu filho precisa parar de comer açúcar. Você pode nos ajudar? E Gandhi então respira, faz uma pausa e pede para a mãe para que ela voltasse depois de 2 semanas. E a mãe então agradece e volta com o filho depois de 2 semanas. E aí então ele já sabe o que é, lembra exatamente da história. E o filho fica bem na frente dele e ele olha bem nos olhos do filho e diz para ele: pare de comer açúcar. E a mãe fica esperando, né? Mais alguma coisa, mas como ele não diz nada, ela agradece, mas não se aguenta e fala: eu posso te perguntar uma coisa? Se era só para dizer essa frase para o meu filho, por que que o senhor não falou há 2 semanas atrás? E ele falou: há 2 semanas atrás eu comi açúcar. E é isso a história. Aliás, deixa eu. Tem um erro de português que eu falei aí. Há 2 semanas atrás está errado. Minha mãe deve estar vendo, deve estar falando: ai, meu Deus, minha filha, há 2 semanas ou 2 semanas atrás eu também comi açúcar. Pronto, agora ficou melhor. Tudo certo, tudo certo. É a coerência. E o que aconteceu quando 3 ladrões tentaram roubar o mosteiro onde o Francisco e seus irmãos ali de fé viviam? Pois é, eu não sei o que eles foram roubar lá, né? Eu acho que eles não sabiam exatamente, porque eles viviam numa simplicidade, viviam ao redor de uma capela e cada um fez uma cabana de palha. E eles dormiam no chão. Não tinha travesseiro, não tinha cobertor. Imagina, na época não tinha nada tecnológico também. Não tinha. E eles viviam assim, andavam descalços, alguns andavam de sandália. Você imagina, no inverno de lá, nevava. E eles continuavam descalços, de sandálias. Enfim, mas eles sempre saíam para levar os ensinamentos que eles viviam na prática, né? Levar os ensinamentos, conversando com as pessoas. E num dia que eles saíram, a única pessoa que ficou lá foi o Frei Ângelo. O Frei Ângelo tinha sido assim um nobre, um rico, antes de entrar para a Ordem dos Franciscanos. E nessa hora chegaram 3 ladrões. Quando o Frei Ângelo viu isso, nossa, enxotou os rapazes de lá com palavras duras. E foi isso. Até a hora que o Francisco chegou e ficou sabendo do que tinha acontecido. Então ele chamou o Frei Ângelo e com muita calma, muito cuidado,
disse para ele que ele tinha que ir atrás dos ladrões, para falar com eles, para pedir desculpas pelas palavras duras e que também ele levasse um pão, que eles tinham acabado de receber de esmola aquele dia, que ele podia levar. O Frei Ângelo saiu de lá e andou por muitas horas até encontrar os rapazes. Quando encontrou, ele se ajoelhou, pediu desculpas de todo o coração e entregou o pão para eles. Os rapazes ficaram assim se olhando, ficaram muito surpresos, porque eles nunca tinham sido tratados assim na vida, nunca na vida deles. Então eles resolveram voltar com o Frei Ângelo até a comunidade. E quando eles chegaram lá, encontraram o Francisco. O Francisco assim, ó, de braços abertos, emocionado, abraçou cada um fortemente. Aliás, toda a comunidade veio também recepcionar os rapazes. E todos ficaram impressionados com a forma de amar de Francisco, que transformava as pessoas. E realmente transformou, porque aqueles três ladrões se tornaram três irmãos da comunidade, que passaram a orar, a jejuar, a ajudar os mais necessitados. E eles estavam muito felizes, viu, Carol? Estavam muito felizes porque aquele amor os havia curado de uma vida completamente sem sentido. Lindo demais. Então, tem um monte de gente entrando agora, tem corações subindo, pessoas entrando, está movimentada essa live hoje. Nós estamos falando desses livros aqui, ó, Francisco, o Herói da Simplicidade, de Maeve Vida e Lígia Miragaia, que estão aí, e com ilustrações do Cláudio Tucci, e desse aqui também, ó, Gandhi, o Herói da Paz. Ambos fazem parte da coleção Heróis da Verdade, que o objetivo é trazer histórias de pessoas da vida real, de carne e osso, que passaram por aqui, que tiveram uma série de desafios, mas superaram todos eles e ainda serviram de exemplo, deixaram um legado lindo de amor. Aquele lugar, aquele norte, né? Para onde a gente pode olhar e falar, nossa, quando a coisa dá uma balançada, você vai lá e dá uma olhada, pensa no Gandhi, assim, nossa, mas Gandhi, né? Naquele contexto todo, sem usar uma arma, o cara conseguiu, né, a independência de um país. Então, isso para as crianças é muito potente, né? Colocar, ter essas referências, né? MS Lima está pedindo para colocar, desculpe, Lana, só para colocar o nome dos livros ali, por favor. Se alguém puder ajudar, Gandhi, o Herói da Paz, e Francisco, o Herói da Simplicidade. Diga, querida. Eu acho que para as crianças, para os jovens também, né? Porque muitas vezes o jovem procura referência, um exemplo na família e não encontra. Procura na mídia, aí mesmo que não encontra. Então, as histórias, como a desses heróis e tantas outras histórias, né, da oralidade, da tradição, que trazem os valores, que não é algo raso, né? Os valores que trazem a complexidade do ser humano e mostrando que é bom sim seguir uma coisa bacana, fazer o bem para as pessoas, não é uma coisa piegas, é uma coisa, né, que você traz aquela coisa boa e isso vai retornar para você. E o contrário também é verdade. São leis, hoje em dia a gente sabe que são leis até físicas, né? Você joga a bolinha volta, não tem jeito. Então, que eu acho que principalmente para os jovens, esses exemplos podem transformar completamente a vida. A partir de uma história, se toca o coração, ele aí, a partir daí, vai começar a procurar boas referências na vida, né? Com certeza. Agora, uma curiosidade. Aconteceu alguma coisa diferente na preparação dessa live? Uma vez que você estava contando histórias de pessoas da vida real, assim, teve alguma coisa que rolou? Ou você sintonizou mais com esses mestres? Não sei. Aconteceu alguma... Porque é diferente, eu acho, de você contar, ou não é? De você contar uma história que não tem alguém que viveu de fato. Eu não sei, eu sempre gostei muito desses mestres, né? Mas todas as histórias que eu conto é como se eu estivesse lá junto, assim. Então, para mim, elas são reais, todas as histórias. Mas realmente esses que passaram aqui pelo planeta, né, é muito emocionante, assim. A gente até sente a presença, que eles estão vibrando onde quer que eles estejam,
para que possam continuar o legado, né? Eles deixaram aí as pegadas e agora cabe a cada um de nós continuar trazendo isso e expandindo. Foi muito especial, muito bom estar com eles. Maravilha, maravilha. Ah, meu Deus, agora é aquela hora, né? Agora é aquela hora Ah, da sei que é. música. Vamos É uma música lá. que a Carol sempre se emociona, né? Por isso que ela fala que é uma música linda mesmo. Que agora cada um possa se conectar assim no seu coração e procurar esse lugar que Gandhi fala da grandeza, que é o lugar da doçura, da nossa pureza. Doce é sentir que meu coração humildemente está nascendo amor. Doce é saber que não sou mais só, que faço parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, presente de Deus e de seu imenso amor. O céu nos deste as estrelas claras, nosso irmão Sol, irmãzinha Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fontes de vida de toda criatura, presente de Deus e de seu imenso amor, presente de Deus e de seu imenso amor. Demais. Muito maravilhosa, doce a sentir. É linda essa música. E linda a sua interpretação. Gratidão. Boa noite, A Cláudia. música, a música, ela faz essa conexão muito forte, né? O nosso lugar de devoção, Sim, com o amor. Então, se você sente que você ainda está assim muito duro, cheio de cascas, né? A música, ela é esse lugar que pode abrir esse portal da paz, abrir esse portal do amor. Você tem que cantar com todo o coração, assim como as palavras. E você não precisa nem cantar para ninguém. Vai para o seu quarto e fica cantando se você se acha desafinado, não tem problema. Deus não vai notar a sua desafinação, só se você está com a intenção de amor ou não. E aí esse portal se abre assim de uma forma, às vezes que é uma das formas mais simples, é através da música. muito bom. MS Lima 83 disse assim: que voz maravilhosa, acalma o coração da gente, traz paz. E por falar em paz, vamos para o nosso Gratidão. próximo, com essa deixa, vamos para o nosso próximo bloco. A gente está dividindo a live por temas em comum presentes nas histórias, tanto de Gandhi quanto Francisco. A gente já falou sobre o começo da vida deles, a infância, depois sobre coragem, depois sobre coerência, e agora a gente entra nesse bloco da paz. E aí eu perguntei, a gente fez um esquenta, assim, há pouco, né, às 7h30 da noite, eu perguntei para algumas pessoas se elas sabiam, e aí me respondam vocês que estão assistindo, que Francisco de Assis foi quem inventou, quem fez o primeiro presépio. E aí Elana vai contar para a gente essa história maravilhosa. Eu não sei se ele inventou o presépio, Carol, mas a partir de uma coisa que ele fez, que eu vou te contar agora, aí deu origem a um presépio. Você vai ver. Diga. Sim, aconteceu assim, ele estava numa cidade perto de Assis, quando ele notou que estava chegando o Natal.
E aí ele queria fazer uma celebração especial e ele resolveu fazer uma encenação. Ele teve uma ideia, assim, que nunca ninguém tinha tido, de fazer uma encenação do nascimento de Jesus. Então, o que que ele fez? Ele tinha um amigo nessa cidade e pediu para que ele providenciasse um boi e um burrinho e uma manjedoura. Porque ele queria fazer essa encenação no alto da montanha, numa caverna. Imagina! E a notícia, claro, se espalhou assim rapidamente. Então, camponeses de todas as aldeias vizinhas, na noite de Natal, começaram a subir a tal da montanha com tochas e cantando as músicas de Natal do nascimento de Jesus. E Francisco, lá do alto, já na caverna, escutando aquelas canções e vendo as pessoas subindo, começarem a chegar lá onde ele estava, ele ficou numa emoção, porque via aquelas pessoas tão simples, com uma devoção, com um amor no coração. E aí, quando aquela montanha já estava repleta lá em cima, e com aquelas vozes, com aquele coral fervoroso que começou a espalhar por todos os vales da região, de repente Francisco começou a falar. E quando ele falou, todo mundo ficou em silêncio. E a voz dele era tão doce, tão firme, que parecia o próprio Jesus. E as palavras surgiam espontaneamente, porque ele tinha uma sintonia direta com o Senhor do Universo. E por isso que as palavras dele tocavam diretamente os corações das pessoas. E nessa hora surgiu uma luz forte que entrou pela caverna e parou bem na manjedoura. E depois ela se transformou num menino Jesus de verdade. Francisco olhou e, inebriado de alegria, ele segurou aquela criança nas mãos e mostrou para todo mundo aquele divino milagre que comprovava a existência de uma força muito maior guiando todo o universo. E parece que o boizinho, o burrinho, estavam compreendendo tudo o que estava acontecendo, porque eles ficaram em silêncio, em reverência todo o tempo. Então, ele falou para que todos ouvissem. Primeiro ele colocou a criança de volta na manjedoura, com todo cuidado, e de repente sumiu, só restando aquela magia daquele celestial espetáculo. Imagina, o coração das pessoas vibrava com aquelas tochas que elas estavam segurando. Então, Francisco falou: hoje nós presenciamos um milagre de amor. E eu quero que vocês levem esse amor para todos os lugares onde vocês passem. E também compartilhem com os irmãos animais. Porque foram eles que recepcionaram Jesus na sua chegada à Terra e também compartilharam com ele, dividiram a sua casa e o seu calor. E o Francisco foi o primeiro a encenar o nascimento de Jesus, o primeiro que teve a ideia. E foi essa história, Carol, que deu origem ao presépio. Presépio que a gente enfeita em todos os natais das nossas casas até hoje. Foi assim. Não é legal essa história? Eu adorei. Demais da conta. E eu, mais uma vez, tenho o quê? Imagens. Olha só que linda essa Ilu que está aqui no livro Francisco, Herói da Simplicidade. Desse momento aqui, em que o menino Jesus aparece na Linda essa encenação. luz. Muito Linda. lindo. Muito lindo. E a gente costuma aqui, eu até fiz uma live falando sobre o advento, sabe, Ilana? Que é essa preparação do presépio, né? E, puxa vida, Uhum. depois dessa história, acho que se intensifica ainda mais essa prática, que é tão legal de se fazer com as crianças, reproduzindo essa cena, né? Ou a chegada desse grande mestre, que foi e é Jesus, né? Então, com essa potência, com essa devoção, com essa simplicidade de Francisco, muito lindo, muito lindo. E é muito legal, assim, não importa que religião que a gente tenha, ou que a gente acredite, que a gente possa chegar, assim, na essência dos grandes mestres, né? De Buda, de Krishna, de Jesus, de todos esses santos incríveis,
porque senão a gente fica muito restrito, achando que o que a gente acredita é bom e o resto é ruim. Uhum. Eu acho que a gente tem que começar a ter um coração mais ecumênico. Não que a gente tenha que seguir todas as religiões, não é isso. Sempre vai ter uma do seu coração, ou se não é religião, é alguma prática espiritual. Mas que a gente possa saber, com o aprofundamento da nossa prática espiritual, religiosa, que a gente perceba que há uma fonte só, que ela se expressa de diversas formas. Porque aí a gente pode dar realmente as mãos para todo mundo e formar uma grande roda da humanidade, sabendo que esses raios de amor que surgiram lá de cima vieram em diversas cores e que cada um prefere uma cor. E qual o problema? É linda a diversidade. E que dentro dessa diversidade ela surge a partir de uma única coisa. Quando a gente fala a palavra amor, é paz. Não é essa religião, é essa prática. Cada um vai preferir uma, mas que a gente possa saber abraçar todas as outras com respeito também. E quando a gente abraça as outras com respeito, a gente abraça todas as raças, a gente abraça todos os animais, todos os reinos da natureza, e começa a perceber que tudo é uma coisa só. E eu acho que aí é que está a grande chave que a gente tem que virar, não é? Com certeza. Chuva de coraçõezinhos aí para você. Muitos coraçõezinhos. Agora, uma pergunta que parece uma charada. O que um grão de trigo tem a ver com a paz? Você sabe me responder? Eu sei porque tem uma história que Gandhi sempre contava, porque ele queria mostrar para as pessoas assim a importância de cultivar a paz. Então ele sempre vinha com essa história, eu adorei, porque é uma história de um rei da Índia antiga. E ele um dia chamou no seu palácio filósofos, grandes mestres, porque ele queria muito saber o que era paz. Ele estava nessa busca. Só que eles começaram a tecer muitas teorias sobre o que era paz, mas o rei não ficou satisfeito. Aí um dia um professor estrangeiro apareceu por lá e falou para o rei que fora daquele reino tinha um velho sábio que com certeza daria a resposta que ele queria. Então, claro, o rei largou tudo e foi à procura do tal sábio. E ele chegou lá na casa desse velho sábio e foi conduzido em silêncio até a cozinha onde ele estava. E lá, quando o sábio soube do que o rei precisava, ele pegou um grão de trigo e colocou na mão dele. E falou para o rei: neste trigo está a resposta. Nesse grão de trigo está a resposta. E o monarca, que tinha um imenso orgulho, ele não pediu explicação nenhuma. Imagina, ele foi para casa, né, foi para o seu palácio, pegou uma caixinha de ouro e colocou dentro o grão de trigo. E esperou. Uns dias depois ele abriu a caixinha, estava lá o grão de trigo do mesmo jeito, ele guardou. Aí no dia seguinte ele pegou a caixinha, abriu de novo, continuava igual, guardou. E assim ia fazendo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ele começou a ficar nervoso. Falou: que paz é essa? Que resposta é essa? De paz, eu tô ficando cada vez mais nervoso. Então ele resolveu procurar o velho sábio para saber o que ele estava fazendo de errado. Só que ele respirou fundo e foi realmente com toda a humildade, sabe, perguntar para ele o que estava acontecendo, que ele tinha guardado na tal da caixinha e ele via todo dia e nada acontecia. Qual era o problema? E o velho sábio disse: Hum, você guardou numa caixinha. É, realmente numa caixinha nada vai acontecer. Aliás, pode acontecer sim, pode acontecer do grão apodrecer. Mas um grão de trigo, o lugar dele é na terra úmida. Você coloca o grão de trigo na terra e vai regando todos os dias com muita paciência, até ele criar raízes e subir, crescer e se fortalecer com o sol e com o ar e com a amizade de todos os elementos da natureza, com o fogo do sol, com a água, com a terra, com o ar. É aí que ele vai germinar, produzir campos de trigo
e vai alimentar muita gente. E com a paz é a mesma coisa. Se guardarmos dentro de uma caixinha, dentro do nosso coração, ela nunca vai dar frutos. E Gandhi termina a história falando que a gente deve cultivar a paz dentro dos nossos corações e depois expandir ela por todo o mundo, e que as crianças, os jovens, os adultos devem buscar e encontrar essa paz dentro de si, porque é assim que o mundo vai ficar cada vez melhor. E um dia a paz reinará por todo o planeta. Essa história está aqui nesse livro, Gandhi, o Herói da Paz, da coleção Heróis da Verdade e da Onisciência, assim como as outras de Gandhi que a Ilana contou, e as de Francisco estão neste livro aqui, ó, Francisco, o Herói da Simplicidade. Fazem parte da coleção Heróis da Verdade, que você encontra no link da bio, se você quiser conversar mais a respeito sobre esses conteúdos também, quer levar para sua escola, você aí que é educador, quer algumas dicas, a gente tem várias atividades, sugestões de atividades para fazer com os livros, tem várias escolas que já adotaram, porque como a Maeve disse aí, né, a gente não se atém aqui ao dogmatismo, mas às verdades universais desses heróis que estão presentes nas histórias de homens e mulheres, santos e santas, que passaram pela Terra e que são referências incríveis, não só para as crianças e para os jovens, mas como para a gente também, né? Sempre. Eu achei muito legal esse livro, porque nesses livros, porque ele não tem um cunho religioso, né? Que é legal também, é uma outra linha, né? A gente não deve ter preconceito, mas no caso desses livros não tem essa coisa dogmática. Então, é realmente para qualquer pessoa ler e se encantar. Muito bom. E parece aqui, olha, que deixa eu ver, MS Lima 83, assim, desvendou o que ia ser aqui a nossa próxima etapa. Será que você pode cantar uma música que foi feita por Francisco de Assis, mas que poderia ter sido escrita por Gandhi também, Ilana? Claro, posso sim. Quem souber, canta daí, porque a gente sabe que o tempo e o espaço, na realidade, não existem. Vamos fazer um grande coral para que ele preencha e vá assim para os corações mais necessitados do planeta. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é
Uau! Querida Ilana, contadora de histórias, gratidão por estar mais uma vez com a gente. Muitíssimo, muitíssimo, Gratidão. muitíssimo obrigada por tão bem contar essas histórias dos nossos queridos heróis da verdade, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, trazê-los aqui presentes à luz desses mestres nessa noite muito Eu que especial. agradeço. Gratidão a todo mundo que esteve presente. Ilana, conta para o pessoal aí onde eles te encontram, suas oficinas. Então, meu Instagram, eu tenho postado todos os dias, sempre frases inspiradoras, histórias inspiradoras, imagens, poesias, músicas e Ilana Contadora de Histórias. Se colocar isso, você já me encontra. Tem também o meu canal do YouTube com histórias de diversos lugares, diversas culturas diferentes, que você procurando por Ilana P, que é Pogrebinski, né? Ilana P7, você encontra o número 7. Assim, ou Ilana Contadora de Histórias, eu acho que você encontra também. No Facebook também, Ilana Contadora de Histórias. Tem canal do Telegram, quem quiser ficar mais próximo também pode entrar no canal. Enfim, entre em contato comigo pelo direct, que a gente combina as coisas muito bacanas também. Que às vezes, né, você quer fazer uma festa agora virtual, que eu possa ir contar histórias bacana. Eu dou oficinas de formação de contação para contadores de histórias no presencial, agora está um pouquinho parado, mas daqui a pouco já vai retornar. E também dou oficinas no virtual. A próxima oficina, inclusive, chama A Contação no Mundo Virtual. Então, eu vou dar dicas para quem quer contar histórias de filmagem, de edição de som, de vídeo, de um monte de coisas bacanas de ferramentas. E tem outras oficinas de contação de histórias também. Quem tiver interesse, manda um direct que eu mando sem compromisso as oficinas, as datas até o final do ano, para você já saber do que se trata. Quem sabe você faz. E tem as mentorias personalizadas, porque existe quem ensaiar uma história específica ou criar um material específico para uma história, enfim, o que for. Então, tem essas mentorias individuais personalizadas também. Acho que é isso, Carol. Maravilha. Você sabe o que o Cláudio Tucci disse aí? Ah, Que foi um Natal eu não estou conseguindo ver. antecipado. Foi um Natal antecipado. Eu acho que em alguma medida hoje a gente montou um presépio aqui, viu, Ilana? Sim, senti muita, muita luz, muito amor. Agradeço muito as pessoas que emanaram aí tantas coisas lindas. Que é assim que a gente faz junto. Junto é muito mais potente, né? Com certeza. Gente, gratidão enorme pela presença. Todos os livros da Editora Onisciência vocês encontram no link da bio. É um trabalho de 17 anos, tem uma curadoria, uma pesquisa enormes. Estão aí Lígia Miragaia, Maia Vivida, autoras da coleção Heróis da Verdade, Cláudio Tucci, ilustrador. Esse pessoal todo de muito talento, com muito cuidado para tocar o coração das crianças, dos adolescentes, de todas as pessoas. E que a gente sempre tenha esses mestres aí como norte nas nossas condutas, no nosso dia a dia, para que a gente seja também coerência entre pensamento, palavra e ação, no bem. Beijo, E boa semana. A gente se encontra na quarta que vem às 8h30 da noite. Até mais. A live vai ficar gravada aí para quem disse que chegou agora. Vou salvar é já. Assim a gente pode rever e rever e rever. Beijo! até já. Beijo.